Olá, Papo Doro, utilidade pública. E hoje eu estou aqui com o Rogério Lolli. Acertei o nome? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Rogério Lolli tem uma empresa de manutenção elétrica. Seria uma empresa de manutenção elétrica, mas eu sou solo. Sim. Eu trabalho sozinho. Ah, sim. E o que me trouxe aqui realmente foi uma fatalidade. Sim. E nós vamos falar dessa fatalidade. Muito obrigado por estar aqui. Sim. Você sempre será bem-vindo aqui. Obrigado. A casa é sua e a nossa entrevista com certeza vai ser um alerta para as coisas que andam acontecendo, inclusive uma fatalidade que aconteceu em Bragança e que nós conversamos antes a respeito. Instalação elétrica e gambiarra. Puxa vida. Não é isso? Isso treme. Isso treme. Treme. Você que é técnico nessa área, você conta esse caso que aconteceu há pouco tempo. Bem, no último dia 15 de julho, Sim. eu estava terminando uma reunião em São Paulo, toco o telefone e minha filha atende, que ela estava com a gente lá, dizendo que um parente pegou fogo na casa da tia. Sim. Depois eu vou passar a imagem da senhora, imagem da casa, e foi muito triste, porque eu olhava no Waze, 1h52 de lá e... Isso aqui no bairro, no Parque dos Estados? Não, isso foi na Vila Aparecida. Ah, na Vila Aparecida? Mais precisamente na Rua Itararé, 219. Sim. E nós em São Paulo. A gente Sim. já tinha terminado os nossos compromissos lá e eu estava no chinês do busca-busca. Sim. E, inclusive nós saímos do prédio lá do chinês e tentando falar no telefone, o celular lá não pegava. E como é que é isso? Como é que é isso? E aquele desespero, aquela coisa. Tentando alertar pessoas, amigos que fossem até a localidade e nos desse uma imagem do que realmente... Um retorno, né? Um rescaldo, um retorno, uma imagem, o que realmente estava acontecendo. Consegui falar com o bombeiro. O bombeiro falou assim, não, nós socorremos ela e com vida, conversando, sem muitos problemas. Ela está no hospital HUSF, onde foi muito bem tratada, até por sinal. E conversando, cheguei quase 2 horas depois, cheguei até a casa, conversei com a Polícia Civil, com o bombeiro. Eu não tive tempo de agradecer, eu estive na Câmara Municipal no último dia 30, fazendo o mesmo parecido relato. Lá um pouco mais formal, aqui um pouco mais da casa, né? Mas vamos lá. Agradecer aos bombeiros que tiveram o primeiro atendimento, agradecer ao nosso secretário de mobilidade, que disponibilizou as motos, que foram até lá, ao Anderson Reis, que é um funcionário de carreira lá e ainda está chefiando o setor lá, que me deu informações reais, porque eu não queria notícias, eu queria informações. Porque hoje as pessoas falam, estamos aqui. Não, eu quero... Você queria saber objetivamente, é um parente seu. Então, me deu um respaldo maravilhoso. No dia seguinte, depois mandou a Defesa Civil fazer uma análise estrutural, tudo. E eu descobri de coisas que me assustaram, né? Porque simplesmente condenou tudo. Então, se houver uma fatalidade dessa, um incêndio, condenou tudo. Por quê? Porque toda aquela fumaça, toda aquele Fuligem. A fuligem mesmo, ela anda por todos os cômodos, ela Sim. pega em madeira, pega em pano, pega em roupa, pega em tudo, colchão, sofá, tudo. Inclusive um relato até interessante que o cara da Defesa Civil foi até lá, fez uma visita, e eu todo o tempo trabalhando com luvas, máscara, e ele entrou com luva, entrou com máscara, só que ele saiu de lá, ele estava com meia manga, ele saiu todo pipocado de lá. Eu falei, mas como que um funcionário da Defesa Civil tem alergia ao incêndio? Vai Né? ver que ele nem sabia que tinha. Talvez não tenha sido exposto. Né? E realmente foi terrível, e ao descobrir que o rescaldo foi por minha conta,
Ao descobrir o que ocasionou, foi um tapa na cara. Porque eu há tantos anos trabalhando com a área elétrica e eu até prestei serviço durante os melhores anos da minha vida a uma empresa que é sua patrocinadora. E realmente foram os melhores anos da minha vida. Lá eu fui brigadista de incêndio por todos os anos que eu estive lá. Eu fui bombeiro civil, toda a informação de RCP, sabe, contenção, a história do torniquete. Isso é uma outra história que a gente vai conversar sobre isso aí. Eu sou técnico de segurança do trabalho, nunca tive um acidente de trabalho, então toda a minha vida, como eu falei, os melhores anos da minha vida foram os anos 2000, porque essa empresa a qual eu trabalhei me aproximou do centro da cidade, da educação e do crescimento da minha filha. Então, realmente... E por falar na sua filha, como é que ela está? A doutora Stephanie está quase finalizando. Tá? É mesmo? Está muito bem e É já que faz área? muitos anos. Ela está fazendo um curso de Direito. Direito. E já trabalha na área, já desde o primeiro dia do curso. Nossa, Stephanie, um beijo para você. Saudades de você. Não, ela é o meu norte, né? Ela resolve quase tudo para mim. Então, e dentro desse conhecimento que eu tive nos anos 2000, de toda a questão do combate a incêndio, toda a questão do rescaldo, tudo, eu nunca presenciei algo tão feio, tão sinistro, tão... Você entra numa casa onde foi acolhida pelo fogo, o teto é preto, as janelas são pretas. Estão todas enfumaçadas. Tudo. E daí você pisando num espelho d'água preta. Por quê? Porque resfriou tudo, jogou tudo ali. Então, parece que você não ouve barulho da rua, você não ouve barulho dos pássaros, você entra, você fica olhando, diferente do estúdio. É uma cena de terror. Muito feio. De terror. E o motivo? Esse foi o pior de tudo. Então fale dele. Uma extensão. Uma extensão Que a senhora usava para carregar o celular. Sim. Ela entrou em curto. Sim. O disjuntor não acionou. Sim. Essa extensão, ela derreteu, incinerou, pegou fogo no sofá da sala. E foi a pior coisa que pode ter acontecido em 50 anos, mais de 52 anos de vida e mais de 35 anos de... Então, vamos focar nisso. No mercado existem várias extensões. Inclusive extensões que tem uma saída, depois tem 4 fios, assim, entre outras. Extensão e carregar celular próximo a tecido é pedir para ter problema. Então, os celulares originais, os carregadores originais, eu nunca vi o carregador explodir, eu nunca vi celular explodir. Eu tinha um celular de uma marca, que eu não vou falar qual é, que ele esquentava no bolso. Esquentava de chegar a queimar a perna, a coxa. Eu falei, melhor trocar a marca, isso aqui não está dando certo. A gente, hoje, a internet, existem algumas pessoas que falam assim que a internet deu voz aos imbecis, né? É verdade. Mas ela Mas traz, tem coisa boa. Mas ela traz informações. Tem o programa Papo d'Oro. Perfeito, né? Papo d'Oro é o outro lado da moeda. É o outro lado da moeda. É o outro lado da moeda. Mas olha, esse cuidado com extensões, e às vezes, e infelizmente, né? Às vezes em casas muito bem elaboradas, mas não existe projeto elétrico como eu gostaria que houvesse. Esse é um ponto. Segundo, nas casas mais humildes e mais antigas, as pessoas não fazem revisão elétrica. De jeito nenhum. Por que não faz? Porque custa. Começa por aí. É caro. A dificuldade é caro, a dificuldade é grande.
E aí vão se fazendo adaptações com os equipamentos novos que você compra lá em 20 vezes em alguma loja. Exatamente. E as pessoas acabam instalando de qualquer jeito. Isso é um risco, é isso que a gente precisa alertar. E você viu, né, que o final da sua história não é um final feliz. Não, de modo algum. Então nos conte. Vamos passar um pouco pela história das casas. São classes sociais diferentes, mas eu vim de uma família boa, de posses. Meu pai muito trabalhador, muitos anos. Minha mãe também, 2, 3 empregos. Então nossa cozinha era munida de um liquidificador e uma batedeira. O fogão da minha juventude não era ligado na tomada. Ele não tinha o clique. Sim. E na rua onde a gente morava, tinha uma cidadã lá que tinha um pé de abacate. Quando ela fazia a batida de abacate no liquidificador dela, a frequência do liquidificador dela interferia no UHF, VHF da televisão. Sim. Então eu estou falando para você o que aconteceu na parte elétrica e nos equipamentos dos anos 70. Sim. Tá? Vamos adiantar um pouco a fita e vamos para os anos 2000, mais 2025. Então você vai na loja e compra um forninho elétrico. Sim. Daí você compra uma sanduicheira. Sim. Daí você compra uma batedeira. Sim. A interplanetária. Sim. Daí você compra uma panificadora. Daí você sintoniza nela lá para que às 6 da manhã ela comece a fazer o pão, às 6h40 esteja pão fresquinho, recém... Na sua casa. Ali, perfeito. Só que daí você tem o air fry, daí você tem a panela elétrica, a panela de arroz, a fritadeira elétrica, a panela de feijão. Para quantas tomadas na cozinha? Exatamente. Você tinha 2 tomadas na cozinha, que era da geladeira, que Sim. nunca mexeu na geladeira, Sim. desde os anos 30, né, os anos 20, os anos 30, a Frigidaire, né? E até hoje, a Brastemp, que eu acho que nem é mais tão cogitada quanto a LG, Samsung e algumas Midea e algumas marcas, né? Mas é a geladeira, tá lá. Só que daí você puxa um fiozinho e põe o forninho. Puxa um fiozinho e põe a sanduicheira. E puxa um fiozinho e põe a torradeira. E puxa o fiozinho e... meu Deus. É exatamente esse o risco. Olha na sua casa hoje, você vai ter um fogão chamado cooktop. Sim. O que eles fizeram no fogão cooktop? Eles pegaram um fogão comum, tiraram o tampo Sim. e botaram em cima da pedra. E resistências. Tá. Até aí não. A casa nova, recém-casado, menino, jovem, profissional liberal, gerente, trabalha, sabe? Vai lá e fala, vamos fazer uma bancada e colocar um cooktop. Tá? Daí vem a sogra, fala, vou fazer um bolo. Cadê o forno? Cadê o forno? As pessoas compram o cooktop e esquecem que existia o forno, que era uma peça só. Daí você vai até a loja e compra um forno, que o forno é a gás, mas com resistências para ser o grelhador, o que é amarelo o pão, o que é amarelo o bolo. E essa resistência não é uma resistência pequena, é uma resistência pesada. O consumo é alto. Então não adianta você fazer uma extensãozinha e colocar... O problema está na amperagem, né? Exatamente. O problema é a amperagem. Quando você compra o equipamento, é muito importante você ver a amperagem para ver se sua casa suporta. E se sua casa não suporta, faça uma reestruturação elétrica. Fazendo um parênteses aí, até que a nova moda, e que eu acho que vai tomar conta do mundo, são os carros elétricos. Sim. Uma outra conversa, um outro dia eu venho falar para você que você vai pôr um carro para carregar na tomada, ele vai ficar por 8, 9, 10 horas consumindo, aquecendo e pode trazer transtorno. Com certeza, já há casos no mundo. Né? Vamos voltar para a parte mais simples, que é um celular, uma extensão. Essas extensões são pequenas, fininhas. Sim. Elas podem, ela mesma, quebrar, entrar em curto. E daí vem a história do seu protetor, o seu anjo da guarda, chamado disjuntor.
chamado disjuntor. Que não é adequado porque são aqueles disjuntores antigos e não estabelecidos para a amperagem correta. Então, nos anos 2000, a Associação Brasileira de Norma Técnica, a BNT, ela proibiu a fabricação e o comércio dos disjuntores chamado NEMA, Sim. que é o disjuntor preto. Sim. Vocês que estão aí na audiência, vão até o quadro de força, abram ele e certifiquem. É o disjuntor preto? Então você tem um disjuntor NEMA. Se você abriu e é um disjuntor branco, é chamado de disjuntor DIN, D-I-N. Qual que é a diferença do disjuntor preto e o disjuntor branco? O disjuntor preto ele é mecânico. E ele tem uma mola lá dentro. Sim. Quando ele causava um curto, um aumento de amperagem, a mola simplesmente puxava o protetor e ele desligava. Então são dois defeitos que o disjuntor preto dá. Ou ele está cansado e você está todo ensaboado e o disjuntor cai, e daí você tem que se enrolar numa toalha, todo cheio de sabão, ir lá e armar o disjuntor e voltar a tomar seu banho. Beleza, chama o eletricista, ele vai lá ver por que caiu, emenda as fiações, qualidade da instalação e troca o disjuntor e você está garantido. E o que aconteceu na casa da nossa tia? Sim. O disjuntor não caiu. Não caiu. Daí ele segurou. E você me disse que, no final das contas, tem fatalidade. Sim. Sim. E ela está bem? No último dia 10 Sim. de outubro, por volta das 10h40, ela evoluiu para óbito. Ela foi para óbito. Então, é importante o seguinte, meu amigo Rogério Lolli, é passar essa mensagem agora. Você vai voltar para falar da parte elétrica. Nosso programa tem um time que é muito importante, né? E dizer para você assim, você veio mostrar tecnicamente as surpresas que as pessoas têm nas suas casas. É uma coisa que, infelizmente, nem todo mundo pensa. Comprar equipamento novo e simplesmente não pensar na parte elétrica. É necessário. É necessário. A sua vida custa muito mais do que uma revisão elétrica na sua casa. Você que tem uma casa humilde, simples, observe extensões, ligações, qualquer gambiarra, você está correndo risco de vida como a sua parente. Então, você vai voltar, tá certo? E agradeço você aqui, e é sempre esclarecedor o que você está falando, e eu quero que você façamos um brinde à qualidade e principalmente à nossa amizade. A caneca é sua, tá bom? Muito bem, vai nas redes sociais e faça, né? Também, pensando em você como um profissional, a JMS Muro Laje Santos mandou de presente para você uma trena de qualidade. Você vai usar profissionalmente, é uma trena de qualidade, tá certo? E para completar tudo isso, você ainda vai ganhar um panetone do Supermercado Mendonça, que é nosso apoio cultural. E com muito prazer eu lhe dou de presente, é gostoso, eu gosto, e eu quero que você tenha essa qualidade profissional que você sempre teve, um contestador, uma pessoa que está sempre preocupada com a qualidade de vida dos outros, e isso é muito importante para nós aqui, tá bom? Muito obrigado, valeu pela sua presença, garoto. Obrigado. Até o próximo programa.